Hoje é dia de falar sobre relógios aqui no Moda Masculina. E não sobre qualquer relógio, eu vou falar sobre a marca mais icônica do mundo, que é a Rolex. Ah, Pedrão, discordo de você, hein? Patek Philippe, Audemars Piguet são mais icônicas. É uma discussão boa, tá, senhores? É uma discussão boa. Mas o fato é que a Rolex é a marca mais famosa do setor e a mais valiosa. Existem outras marcas com relógios mais caros, mas a marca em si, Rolex, é a mais valiosa de todas. Aliás, deixa eu falar aqui umas curiosidades, vamos lá. Saiu esses tempos uma lista das marcas de luxo mais valiosas do mundo. As marcas, não as empresas, tá? A gente tá falando de marca. E a Rolex foi a única 100% de relógios que entrou nessa lista. Então a gente tem primeiro Louis Vuitton, segundo Hermès, terceiro Chanel, quarto Gucci, quinto Dior. Em sexto a gente tem a Cartier, que é muito tradicional de relógios também, mas a Cartier, ela é relojoaria e joias. E daí a gente tem em sétimo lugar a Rolex, que é 100% especializada em relógios. E aí, só completando aqui por curiosidade, a gente tem o oitavo Saint Laurent, nono Tiffany e décimo Prada. Por que eu fiz a observação que isso aqui é de marcas, tá? Porque se a gente pegar a primeira, a Louis Vuitton, ela não é uma empresa hoje em dia, a Louis Vuitton. Ela faz parte de um grupo que é o LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. Aliás, só fazer uma observação, que a Louis Vuitton tem investido muito forte em relógios também, viu, ultimamente. Eles estão querendo se posicionar forte nesse setor. Isso sem contar que a LVMH tem várias marcas de relógio. Deixa eu só lembrar aqui, pô, a Bulgari, a Hublot, a Tag Heuer, meu, Zenith. Então os caras realmente são fortes de relógio. E quando a gente pega também, ó, as marcas de relógio que mais vendem, cara, a vantagem da Rolex é muito grande. Ela tá em primeiro lugar com 64 bilhões e daí em segundo lugar a gente vai ter a Cartier com 19 bilhões. E aqui a gente tá falando só do setor de relógios da Cartier, tá? Os caras fizeram esse levantamento aqui, que foi um banco suíço, americano, desculpa. Eles fizeram o faturamento do setor de relógio da Cartier. Aí depois você tem o Omega, Audemars Piguet e tal. Mas a coisa impressionante é que a Rolex, cara, é 64 e a segunda colocada é 19. Então acho que se você somar as outras três, deixa eu ver, 10, 20, 30, 39, 45, 50, 63. Meu, acho que se você somar as outras quatro do top 5, a Rolex continua tendo mais venda. Podem ter outras que têm relógios do mesmo nível, de maquinário, nível superior ou mais caros e tal, mas a Rolex aí, quando a gente fala de relógios, ela é o grande símbolo da relojoaria de luxo no mundo. E é por isso que eu decidi fazer um vídeo falando sobre os modelos mais famosos da Rolex. Depois eu vou fazer de outras marcas também, tá? Então eu quis fazer esse vídeo porque saíram essas notícias aqui, que, meu, colocam a Rolex num patamar, assim, de dominância de mercado muito alto. E recentemente eu li também um livro, que eu tava louco, inclusive, para comprar o livro físico, mas eu acabo lendo muitos livros aqui no Kindle, e é sobre a história da Rolex. Little Book of Rolex. É muito bom, tá, senhores? É um que tem uma capinha verde, que nem a caixinha clássica da Rolex, falando sobre a história da marca, os modelos e tal. E daí eu separei 5 aqui que eu acho que vale a pena todo mundo, todo homem que gosta de moda, de relógio, conhecer, independente se você tem vontade ou não de comprar um Rolex algum dia. Eu, particularmente, se me perguntar, Pedro, você tem vontade? Não tenho. Além de ser caro, eu moro em São Paulo, cara, e eu não tô afim de, tipo, putz, ficar o tempo inteiro com medo de alguém me assaltar, porque aqui em São Paulo, Rolex se rouba muito, tá, galera? Existe a famosa gangue do Rolex. Se um dia eu morar fora do Brasil, putz, eu vou ter muita vontade de ter. Em primeiro lugar, você tem um mercado de relógios vintage que é muito grande, né? Então você consegue comprar relógios, assim, muito legais por preços muito mais baratos do que no Brasil, e você não vai ficar o tempo inteiro com medo de alguém apontar uma arma pra você pra te roubar. Claro que tem roubos também fora do Brasil, mas aqui no Brasil, em São Paulo, esse negócio de roubo de relógios e roubos especificamente de Rolex é muito grande. Eu arrisco dizer que é mais seguro você ter um Patek Philippe em São Paulo do que um Rolex. Tô chutando, não tô falando de nenhum dado, mas como a Rolex é muito famosa, os modelos são muito icônicos, eu acho que acaba sendo mais chamativo. Já tô viajando aqui no vídeo. O ponto aqui principal é falar sobre cultura de moda, tá, senhores? E cultura de design, e contexto, e a gente expandir o nosso repertório. E vamos dar uma olhada então em 5 modelos que todo homem precisa conhecer da Rolex. Vou começar pelo lendário Submariner, que é provavelmente o relógio mais icônico que a Rolex já fez. Será que é ou não? Não sei, porque tem alguns Daytona. A Rolex tem vários que poderiam entrar nessa categoria, mas o Submariner é fogo. Tanto que é o relógio que é o preferido do James Bond. Pedrão, calma aí, mas o James Bond usa Omega, sim. Hoje em dia usa Omega, no cinema usa Omega, mas tradicionalmente o James Bond, quando foi escrito ali pelo Ian Fleming, ele usava Rolex. O James Bond sempre gostou de Rolex. Nos primeiros filmes ele usava Rolex, o Sean Connery tava de Rolex, nem era parceria, usava mesmo. Se eu não me engano, era modelo pessoal do Sean Connery que ele usou nos filmes. O Rolex Submariner é um modelo que o James Bond gosta, né? Isso já diz muito sobre ele, sobre os dois, né? Diz muito sobre o James Bond e diz muito sobre a Rolex. Enfim, o Submariner foi lançado em 1953 e ele foi o primeiro relógio de mergulho capaz de aguentar 100 metros de profundidade. Já existiam outros relógios de mergulho na época, tá? Mas ele foi o primeiro ali a aguentar 100 metros. E o que acontece com a maior parte dos relógios que se tornaram icônicos é que no começo eles foram lançados pensando muito forte na funcionalidade também, tá? Não apenas como uma questão de joia, porque hoje em dia o relógio é uma joia. A gente tem, putz, smartwatch, a
gente tem celular para ver as horas, enfim. É claro que um mergulhador, o cara não vai mergulhar com, né, o iPhone dele no bolso para ver as horas. Ainda existem setores ali em que o relógio é muito funcional, mas para a maioria das pessoas o relógio se tornou uma joia. Agora, 50 anos atrás, 80 anos atrás, 100 anos atrás não era. Digo mais, até 20, 30 anos atrás não era. Então o Rolex Submariner ele foi ali um divisor de águas nesse sentido. E o Rolex Submariner é muito famoso pelo bezel giratório, que é um símbolo, digamos assim, da robustez dele, mas mantendo a elegância também. Esse bezel giratório ele tem uma função muito importante para mergulhador, tá? Ele não foi colocado à toa, é uma maneira de você girar e de certa maneira você cronometrar o tempo sem que tenha cronógrafo no celular. Aliás, essas são duas expressões que sempre causam confusão também, porque no mundo dos relógios, quando a gente fala de cronógrafo, é como se fosse um cronômetro. Então no nosso celular, aqui a gente vai ter um cronômetro. Ó, escrito aqui no meu iPhone, ó, cronômetro. No mundo dos relógios se chama cronógrafo. Quando a gente fala que um relógio é cronômetro, é porque ele tem ali passou num teste de qualidade e de precisão. Então é uma coisa um pouco confusa. Eu nem vou entrar nesse mérito hoje. Depois eu vou fazer um vídeo sobre palavras, né? Sobre o dicionário ali da relojoaria. O bezel, o que é bezel, o que é cronômetro, o que é cronógrafo. Mas o ponto é que esse bezel, ele permitia ali que os mergulhadores eles fizessem uma cronometragem do tempo que eles estão embaixo d'água. Então você mexia ali, você sabia que estava começando aqui a contar o tempo, enfim, também não vou entrar muito nesses detalhes. Então, número 1, a gente tem aí o Submariner, que olha, virou um modelo tão icônico que você pode usar tranquilamente com looks sociais. Apesar da origem oceânica, tá ligado ao mergulho, você pode usar com o que você quiser, com shorts, com calça jeans e camiseta, com terno, com smoking. Se o James Bond usa smoking com relógio mergulhador, hoje em dia ele usa o Omega, o Seamaster, então a gente pode também, então a gente tá liberado. O segundo relógio da Omega desculpa. O nosso próximo relógio da Rolex é o Rolex Daytona, que ele foi criado originalmente para pilotos de corrida. Então o nome já tem uma inspiração ali desse universo automobilístico. O Daytona ele tem cronógrafo em si, tá? E no bezel ele tem também uma escala taquimétrica. Pô, Pedrão, mas o que é isso? Olha, eu não sou muito bom de matemática, mas aqueles números lá servem para você medir a velocidade média de um carro, de um avião, de uma nave, de seja lá o que você quiser medir. Depois, por curiosidade, eu vou pesquisar exatamente como é que se faz a conta, tá? Mas o Rolex Daytona, então, também, década de 60, ele era muito útil para os pilotos, não era só bonito. Depois, com o tempo, é claro, a Rolex acabou ganhando status, e naquela época também, nos 50, 60, 70, já tinha muito status. Mas era um status super ligado à inovação tecnológica no mecanismo e ali o design premium. E o Daytona, ele ganhou muita fama na época também porque ele era um relógio que o ator Paul Newman era apaixonado. E o Paul Newman, nos anos 60, nos 70, o cara era a grande estrela de Hollywood. E não apenas uma estrela qualquer, ele era apaixonado por velocidade. Ele fez diferentes filmes em que ele interpretava um corredor. Então ele tinha paixão por velocidade e pelo Rolex Daytona dele. Isso ajudou muito a espalhar a fama do Daytona entre as pessoas que não eram ali do universo automobilístico, digamos assim. E é lindo, né, senhores? Dá uma olhada nesse design. É sensacional. Vamos agora para o nosso terceiro modelo, que é o Rolex Datejust, que foi lançado em 1945. Então olha só, ali no finzinho da Segunda Guerra Mundial, hein? A gente tá falando de um negócio quase de 100 anos atrás. E ele foi o primeiro relógio de pulso automático a exibir data no mostrador. Então ali o diazinho do mês. E novamente, para quem ficou na dúvida, Pedro, mas o que significa um relógio automático? Eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, tá? Mas resumindo, o que é um relógio automático? Quando os primeiros relógios foram criados, você tinha que dar corda nele, dar corda para ele funcionar. Todo dia, ou sei lá, dia sim, dia não, vai dependendo do modelo, mas você tinha que dar corda. Em certo momento inventaram um relógio que era automático, que ele enrolava automaticamente esse mecanismo. Ele tem um negocinho que chama rotor e conforme você se movimenta, esse rotor vai indo para um lado para o outro e vai enrolando a corda, por isso automático. Mas enfim, a questão é que o Datejust ali foi um relógio também divisor de águas. E alguns anos depois, em 1953, ele recebeu a famosa lente Cyclops da Rolex, que se vocês repararem, vários relógios da Rolex, ela tem uma lentezinha extra aqui em cima do cristal, que ela facilita a leitura da data. É que nem uma... Caramba, como é que se chama aquele negócio que, sei lá, o Sherlock Holmes usa? Caramba, tô com bússola na cabeça. É um lupa. É uma lupa. Então ele aumenta em, sei lá, 2, 3 vezes o tamanho da data. Então acabou se tornando um símbolo ali do Datejust, essa lente ciclope. E nosso próximo item da lista lembra até um pouco o Datejust, que é o Rolex Day Date. Como vocês viram, ele chama dia-data. Isso porque quando ele foi lançado em 1956, ele trouxe uma inovação. Além de marcar a data do mês, ele mostrava também o dia da semana numa janela separada ali no mostrador. E novamente foi o primeiro relógio de pulso automático a fazer isso. E o Rolex Day Date acabou ganhando o apelido que ficou até hoje
ele de presidencial, o relógio presidencial. Isso porque muitos líderes mundiais na época adotaram esse modelo ali para usar no dia a dia. Não só na época, tá? A gente tá falando de lançamentos dos anos 50, mas, mano, anos 60, 70, 80, até hoje. Ele é um relógio ali usado por grandes líderes. Tem até uma propaganda maravilhosa. Telefone vermelho, sabe daquele da época da Guerra Fria? Pra falar a verdade, eu nem lembro agora pra que esse telefone servia. Não sei se era uma linha direta com Moscou, que Washington tinha, ou se era uma linha direta com os generais. Eu acho que era uma linha direta com Moscou. O telefone que só o presidente tinha acesso, e daí é uma foto assim, um telefone vermelho e ali uma mão com um Rolex Day-Date. Até hoje o Day-Date é um símbolo de poder e de prestígio, né, senhores? Belo relógio. Para fechar nossa lista, outro relógio que é inconfundível da Rolex, que é o GMT Master 2. O GMT Master, ele é muito famoso por aquele bezel bicolor, principalmente a versão Pepsi, que é azul com vermelho. Vocês com certeza já viram. O GMT Master, ele foi lançado em 1955 pensando nos pilotos, que ele mostra 2 fuso horários simultaneamente. Por conta do bezel, tá? Que é um bezel giratório também, ali que nem o Submariner, só que a função dele é diferente, né? O Submariner era para funcionar como cronógrafo, aqui a gente tá falando de um bezel focado em marcar 2 fuso horários. E além de marcar os 2 fuso horários, ele tem a marcação também de 24 horas para ajudar ali alguém a saber se é dia ou noite. Um piloto é útil, tá, senhores? É claro que na cidade que você tá, você vai saber se é dia ou noite. Mas você marca ali o lugar que você saiu, você coloca no bezel o lugar para onde você tá indo, ou vice-versa, e daí você consegue entender ali no lugar que você deixou para trás se é dia ou se é noite. É bem útil. Hoje em dia é fácil a gente falar, pô, mas você coloca aqui, ó, iPhone, ó, relógio, 10 cidades, putz, beleza. Mas antigamente não era, a gente tá falando dos anos 50. Então pros pilotos ajudava demais. E nos anos 80 a Rolex acabou lançando ali o GMT Master 2, que era muito parecido esteticamente, tá, senhores? Só que ele tinha atualizações no mecanismo ali, por isso eles acabaram chamando de GMT Master 2. E esse bezel bicolor é um clássico, né? Você tem várias versões ali, uma mais bonita do que a outra. Mas eu acho que a Pepsi é a mais icônica de todas. Então por hoje é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui sobre relógios e mais especificamente sobre a Rolex. E diz pra mim aqui nos comentários qual que é o Rolex mais bonito na sua opinião. Independente do preço deles e de que em São Paulo não é um lugar bom pra ter Rolex, se eu fosse ter um, eu vou imaginar que um dia eu tô morando na Suíça e tal, tô com ali um dinheirinho sobrando no banco, eu vou comprar um Rolex. Que difícil, cara, os 5 são lindos, mas cara, eu ia de Submariner em homenagem ao nosso bom e velho James Bond, eu ia de Submariner, acho que ia. Muito obrigado por prestigiar mais um vídeo do Moda Masculina, e caso você não seja inscrito, se inscreve aí pra não perder nenhum dos nossos conteúdos de estilo e também pra aumentar o seu repertório sobre moda. Eu sou o Pedro Nog, um grande abraço e até a próxima.